programa de hoje você vai conferir a plenária intercongressual da APUESP. Vai ver o secretário de Educação de São Paulo na Alesp. E vai conhecer uma exposição sobre a emergência climática. Acompanhe. O ano vai chegando ao fim e é momento de balanço e de planejamento. Para isso, a APUESP realizou a sua primeira plenária intercongressual nos dias 13 e 14 de dezembro. A abertura foi na Academia Paulista de Letras e contou com delegados de todo o estado de São Paulo. A plenária homenageou Raquel Ghisoni, professora e militante de intensa participação política e social, que morreu em 2023. Representantes de centrais sindicais e movimentos sociais participaram da abertura da plenária e fizeram uma análise da conjuntura paulista. Vai ser difícil o ano que vai entrar? Vai. A greve é uma coisa difícil, é um instrumento que tem que ser utilizado e deve ser utilizado, tem que ser utilizado. O sindicato deve utilizar. E nós temos que nos preparar para enfrentar o Tarcísio nas ruas. Não dá mais para enfrentar o Tarcísio entre nós, por favor. Nós aguentamos 92 dias de greve. Muita gente falou, saímos com uma mão na frente e outra atrás. É verdade. Mas fomos ao STF, conseguimos pagamento dos dias parados. No segundo semestre, o resultado da nossa greve estava lá. Vocês sabem que hoje eu comentei com uma pessoa, até depois falei com o pessoal da subsede de Limeira, nós conversamos, que vai chegar o dia 31 e nós não vamos passar por dia 1º. Nós vamos passar por dia 32, porque esse ano não acaba. Nós vivemos uma experiência o ano passado terrível, de uma atribuição tumultuada, de uma pressão, de ataques sem precedentes. E a gente está vivendo isso novamente. E nós estamos vivendo porque nós temos um governo fascista no estado de São Paulo, que nós temos que debatê-lo aqui, e os ataques que nós estamos vivenciando. No primeiro dia foi debatido e aprovado o regimento da primeira plenária intercongressual. No sábado, dia 14, o palco do evento foi a Casa de Portugal, aqui no bairro da Liberdade, centro da capital paulista. Professores e professoras delegados à plenária lotaram o auditório para acompanhar palestrantes convidados que analisaram a conjuntura atual. A última etapa da plenária foi a discussão e aprovação do plano de lutas para 2025, que foi intensamente debatido. A plenária foi encerrada em um ato conjunto de estudantes, professores e representantes de movimentos sociais. Acho que a gente está conseguindo fazer essa transformação na metodologia de organização sindical, né? E claro, a APUESP ela tem a formação vertical, ou seja, a luta interna, né, por salários, enfim, pelos direitos da categoria. Só que a mesma luta ela tem a ver com a sociedade em geral. Quando você fala em qualidade de ensino, você está falando da qualidade de ensino para os filhos e filhas da classe trabalhadora, né? Quando nós falamos, por exemplo, que tem que ter condições de trabalho, é para esse filho e filha da classe trabalhadora, porque esses filhos e filhas da classe trabalhadora serão, se não, os futuros trabalhadores ou dirigentes dessa sociedade. Por isso, essa plenária intercongressual, ela aprovou um plano de lutas. No dia 21 de março, vamos ter uma assembleia com possibilidade, sim, de ter uma greve, porque o governo Tarcísio atacou e ataca frontalmente todos os direitos, né, públicos, sociais, e nós temos que fazer a resistência. Com quase 1.000 professores e professoras de todo o estado de São Paulo, que discutiram durante 2 dias um calendário forte para a gente responder tantos ataques desse governo tão duro e tão perverso com a educação, que passa pela atribuição, pelo desemprego, por não pagar o piso, por não devolver o confisco do aposentado, por não garantir saúde de qualidade, por tentar privatizar as escolas, militarizar as escolas, por ter um sistema autoritário de plataformização. Então nós discutimos tudo isso, avaliamos tudo e nós vamos apresentar um fortalecimento da nossa luta com um calendário muito forte. Então nós já vamos começar no início do ano, fazendo os nossos representantes de escola,
conversando com os professores para criar um movimento de baixo para cima. Porque nós sabemos que tem uma indignação muito grande e nós vamos dialogar com os professores. No dia 21 de fevereiro nós vamos entregar a nossa pauta e vamos exigir do secretário Feder o atendimento das nossas reivindicações e ele terá um prazo. E dia 21 de março a nossa assembleia, uma grande assembleia, que se não atendido os prazos, evidentemente, nós vamos chamar a greve dessa categoria e a defesa da educação. O Educação na TV veio nesta terça-feira, 17 de dezembro, acompanhar a prestação de contas do secretário estadual de Educação, Renato Feder, que foi ouvido por deputados, professores, alunos e representantes de movimentos sociais. O secretário falou sobre sua gestão e foi questionado por parlamentares e estudantes. Ele se ateve a pontos, eu diria que bastante miúdos, diante daquilo que estruturalmente desmonta a educação. Perdeu 11 bi na educação, né? Foi votação, lamentável votação que teve nesta casa. Também o projeto de PPP, que é privatização da educação. No que diz respeito à atribuição de aulas, o tamanho do problema é daquele jeito que eu falei. Quando se discute atribuição de aulas, nós discutimos a organização do tempo, do espaço escolar, do currículo, da formação dos professores, é um conjunto. E a forma como a atribuição de aulas, né, está imposta, né, está acabando que os professores passarão a ter mais problemas, por exemplo, com a ampliação de 5 minutos a mais. Os professores de Educação Básica 1 não poderão, né, acumular cargos. A questão salarial mesmo, nenhuma linha, né, não paga o piso, paga como ponto, aliás, paga como teto, não paga como piso. Não tratou da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Agora, a escola que ele fala é uma escola que ele sonha, ele idealiza, contam para ele, né? É impossível ver uma escola no sistema. E mesmo do jeito que ele fala, não é a escola dos meus sonhos. Em cartaz no Museu do Ipiranga, a exposição Onde há Fumaça, Arte e Emergência Climática coloca o acervo histórico do museu ao lado de obras contemporâneas para questionar a ideia de progresso ainda hoje predominante no Brasil. Essa é a terceira exposição temporária que acontece depois que o museu reabre suas portas em 2022, mas é a primeira que conta com uma curadoria de fora do museu, né, que é a curadoria do coletivo Micrópolis, que pensou essa exposição no diálogo entre o acervo do museu e o acervo de arte contemporânea, trabalhando um tema que é muito atual, é muito urgente, mas que nos possibilita pensar numa perspectiva histórica. Essa contraposição entre o acervo do museu e as obras contemporâneas é motivada pela possibilidade de se ter uma leitura histórica de um processo que foi visto durante muito tempo de uma forma positiva, né, como o progresso, como, né, o futuro melhor, né, e as análises desse processo atualmente, que a arte contemporânea traz com um olhar muito crítico, com um olhar de denúncia, né, mostrando os malefícios dessa escolha que foi feita para se atingir um ideal de progresso. Eu gostaria de convidar a todas as escolas para visitarem essa exposição, porque ela realmente possibilita uma abordagem bastante interdisciplinar sobre a situação que nós vivemos de emergência climática. Então a gente pode trabalhar história, a gente pode trabalhar biologia, física, química, tantas outras disciplinas que são interseccionadas aqui para nos ajudar a entender esse processo e a nos convocar também a uma postura, né, responsável, consciente em relação ao mundo que a gente vive. O Educação na TV de hoje fica por aqui. Acesse o portal e as redes sociais da APEUESP para saber as últimas notícias sobre educação pública no estado de São Paulo. Um ótimo Natal e até semana que vem.